Olá! Este livro aqui, A Física Quântica na Vida Real, que é o meu único livro de física quântica que não está esgotado. Este livro aqui contém o resultado da minha pesquisa de mais de 25 anos sobre como a física quântica atua nas pessoas e como ela pode ser utilizada para resolver problemas e concretizar projetos. É um verdadeiro manual de utilização prática da física quântica na vida da pessoa. O livro é rigorosamente científico, não tem nada de misticismo, nada de autoajuda e numa linguagem absolutamente compreensível a qualquer um. Você não precisa saber nem matemática, você não precisa saber nem física para entender o livro. E eu falo numa linguagem que qualquer um entende. Se você tiver interesse em adquirir o livro, está disponível aí através do link que está aparecendo aí abaixo. É só clicar que você vai ser direcionado para a compra do livro. Na realidade quântica, são observados fenômenos fantásticos, fenômenos inexplicáveis, que deixam os físicos perplexos. Um desses fenômenos, os físicos chamam de efeito não local. Você não sabe, mas nas suas atividades e nos seus relacionamentos, esse fenômeno, o efeito não local, está constantemente atuando sobre você, para o seu bem ou para o seu mal. Nós, físicos, podemos afirmar isso com base no princípio da simetria, que é algo sagrado para os físicos. Segundo este princípio, as leis da física são invariantes. Elas não mudam nem no tempo nem no espaço. Portanto, as leis que regem a micro-realidade quântica regem também a macro-realidade humana. Em 1982, o físico francês Alain Aspect realizou um famoso experimento para comprovar a existência do efeito não local, o que lhe deu o Prêmio Nobel de Física. Nesse experimento, foram utilizados 2 fótons e ficou constatado que esses 2 fótons interagiam um com o outro à distância e instantaneamente. Neste experimento, ficou demonstrado que tudo o que acontecia com um dos fótons acontecia também com o outro fóton. Por exemplo, quando mudava o spin de um fóton, o spin do outro fóton também mudava. Quando mudava o eixo de polaridade de um dos fótons, o eixo de polaridade do outro fóton também mudava. Fantástico! De fato, através deste experimento, ficou comprovado que as partículas são capazes de agir à distância, uma sobre a outra. Portanto, com base no princípio da não localidade, as pessoas também podem atuar sobre o psiquismo de uma outra pessoa que se encontra distante e vice-versa. Mas aqui tem algo importante que você precisa saber. Veja, dentro do átomo, os elétrons existem se movendo diferentes órbitas ao redor do núcleo atômico. E cada uma dessas órbitas tem uma energia diferente. Aliás, isso você aprendeu lá na física do 2º grau.
No experimento do efeito não local realizado por Alan Naspers, os 2 fótons utilizados foram tirados de elétrons que estavam girando nas órbitas atômicas de 2 átomos distintos. Um fóton foi tirado de um átomo e o outro fóton foi tirado de um outro átomo. Só que esses elétrons, de onde foi tirado o fóton, eles tinham que pertencer a órbitas de um mesmo nível energético. Por exemplo, se um dos fótons fosse tirado de um elétron da terceira órbita atômica, o outro fóton também deveria ser tirado de um elétron que pertencesse à terceira órbita atômica, lá no outro átomo. Fótons retirados de elétrons de órbitas diferentes, no experimento realizado, não produziram o fenômeno do efeito não local. E você sabe por que isso acontecia? Eu respondo. Porque esses fótons tinham energias diferentes, pois eles pertenciam a órbitas atômicas de nível energético diferentes. Um, por exemplo, foi tirado de um elétron da terceira órbita e o outro foi tirado da quarta órbita. Então a energia é diferente. E esses elétrons não produziam o efeito não local neste experimento. Os fótons tinham que ser tirados da mesma órbita atômica, porque assim eles teriam a mesma energia. Esses sim produziram no experimento o efeito de não localidade. Agora eu quero que você reflita sobre a seguinte pergunta: que relação existe entre você e os 2 fótons deste experimento? Já refletiu sobre este assunto? Veja, na realidade humana, onde nós vivemos, onde nós atuamos, nós não materializamos partículas. Nós materializamos sonhos, projetos, superações, relacionamentos, curas. Por exemplo, na nossa realidade, as partículas são as pessoas. E a energia utilizada são as energias psíquicas de cada pessoa. Também aqui, na realidade humana, para que ocorra o efeito não local, é necessário que as energias psíquicas das 2 pessoas sejam compatíveis, sejam energias parecidas. Exatamente como ocorre no caso das partículas. Ou seja, primeiramente, as 2 pessoas têm que desejar a mesma coisa. Em segundo lugar, essas pessoas têm que ter qualidades psíquicas parecidas, pois é isso que significa ter a mesma energia psíquica. As pessoas têm que ter um perfil espiritual e intelectual semelhante, pois deste modo, as suas energias psíquicas estão vibrando em frequências compatíveis. Lá dentro do átomo, quando um elétron adquire uma energia com um valor diferente da energia da sua respectiva órbita atômica, ele é imediatamente expulso dessa órbita. Ele tem que ter a mesma energia da órbita onde ele está girando. Se ele tiver uma energia diferente, ele é expulso. Então, depois de expulso, o elétron começa a pular de uma órbita para outra, para lá e para cá, tentando se instalar
numa dessas órbitas diferentes. Mas ele não consegue ficar em nenhuma dessas órbitas, pois a sua energia é diferente. Ele é rejeitado. Portanto, elétrons que pertencem a órbitas atômicas diferentes não podem interagir entre si. Isso é importante, né? Porque eles não têm a energia igual. E isso, de fato, é comprovado por meio de experimentos realizados em laboratórios. Ou seja, as energias do elétron e da órbita atômica têm que ser iguais. E com base no princípio da simetria, isso também vale para a realidade humana. Para poderem se conectar à distância, através do efeito não local, as pessoas têm que ter psiquismos compatíveis, qualidades iguais. Pessoas muito diferentes entre si, espiritualmente, moralmente, intelectualmente, psicologicamente, pessoas com gostos diferentes, com índoles diferentes, essas pessoas dificilmente são bem-sucedidas quando utilizam a física quântica para se conectarem à distância, como acontece com as partículas. Por exemplo, é difícil as leis quânticas produzir um encontro entre uma pessoa de índole honesta com uma pessoa de índole desonesta. Através da física quântica, esse encontro é impossível. Sempre que as leis quânticas conseguem realizar um encontro entre duas pessoas, isso significa que as energias psíquicas dessas duas pessoas são parecidas, são compatíveis. O que vale para as partículas, vale também para as pessoas. Inclusive o efeito não local, que foi o assunto deste vídeo de hoje. Assim como o elétron tem que se capacitar energeticamente para assim poder existir numa determinada órbita atômica, também as pessoas têm que se capacitar psiquicamente para se conectar com a pessoa que possui as qualidades desejadas. A gente deseja se encontrar com uma pessoa e deseja que essa pessoa tenha certas qualidades. Eu sempre tenho perguntado para as mulheres que estão procurando alguém para se encontrar. Eu tenho perguntado: você quer se encontrar com um príncipe? Tudo bem, mas você é de fato uma princesa? Eu tenho perguntado também para os homens: você quer se encontrar com uma princesa? E você é de fato um príncipe? A qualidade que a gente exige na pessoa com quem a gente quer se encontrar, a gente também tem que possuir esta qualidade para que as energias sejam compatíveis. Se você pretende utilizar a física quântica na sua vida, então saiba que é sempre necessário um capital inicial de capacitação para a realização do seu projeto. Você tem que se capacitar para a pessoa com quem você deseja se encontrar. Você também tem que ter as mesmas qualidades exigidas dessa pessoa, pois até das partículas as leis quânticas exigem isso. Se não fizer assim, então você vai ser mais uma dessas pessoas que utilizam a física quântica sem sucesso, como eu tenho recebido muitas queixas falando isso. Portanto, nessa ampla divulgação que os místicos estão fazendo sobre física quântica, você não deve acreditar em qualquer coisa, pois o ensinamento dessa gente
muito pouco está fundamentado na física quântica. Eu disponibilizo um e-book gratuito sobre a física quântica na vida real. O conteúdo desse e-book contém o resultado das minhas pesquisas de mais de 25 anos sobre como a física quântica atua sobre as pessoas. Se você estiver interessado, você pode adquirir o e-book clicando no link que aparece aí abaixo. Se você também estiver interessado em adquirir os meus livros e os meus cursos sobre física quântica e sobre psicodinâmica das cores, você também pode clicar nos outros links que aparecem aí abaixo. Um abraço quântico.